foi fazer essa série de reportagem aí da Record? Tipo, Olha, essa série foi uma série muito difícil, mas ela foi uma série que me deu muito orgulho da televisão naquela fase, porque eu nunca vi tanta gente envolvida numa série de reportagens. Nós gastamos mais ou menos um mês e meio para fazer essa série. Foram 3 repórteres, eles escolheram 3 repórteres, o Azenha, o Rodrigo Viana, eu. Eram 2 grandes repórteres que vieram da Globo, pessoas muito renomadas. Nós 3 ficamos com a parte das entrevistas, os enlutados, pessoas que passaram por tentativas, familiares, médicos e especialistas de toda a ordem. E um outro grupo chamado de NIGE, que é o Núcleo de Investigações Jornalísticas, que não existe mais na TV. Esse núcleo era o núcleo dos repórteres sem cara. Na Globo era um núcleo parecido com o do Tim Lopes. Esse núcleo, por conta da precarização do jornalismo, ele tem desaparecido. Então são jornalistas muito experientes, mas que trabalham com câmeras escondidas. Então esse grupo, ele se infiltrou em redes sociais, na época no Facebook, e esse grupo tentou se passar, construiu e criou uma menina falsa, que era uma produtora, que era uma menina deprimida. Então a primeira descoberta deles é que não é o psicopata que te procura. Eles estão ali rondando. E você emite sinais de vulnerabilidade. E esses sinais é como sangue para tubarão. Então, se você vai, e por isso que eu falo, a vulnerabilidade, nós temos tratado desse tema, né, até por conta da Brené Brown, que vem divulgando nos livros, isso nas empresas, e é muito importante, é uma estratégia poderosa, mas a gente tem que saber que vulnerabilidade ela não pode ser apresentada ao ar livre para qualquer pessoa, porque isso pode ser muito prejudicial para você, na sua vida, no seu trabalho. Então a gente percebeu que os psicopatas, quando eles detectavam esses sinais, e aí serve para criança que passa o dia inteiro jogando, serve para pedófilo, e curadores, por exemplo. Qual a diferença do curador? O curador, ele está na internet para te guiar para mutilação e suicídio. Então, ele quer te guiar porque, às vezes, ele é uma pessoa que ele quer se validar, ele quer ser importante. Ele é um curador. Então, o curador, ele te guia. Do jeito que você tem curador que te guia para o bem, você tem um curador que te guia para o mal. O psicopata, ele tem uma finalidade que é a sua morte. Então, ele quer um fim. E o pedófilo também quer um fim, que é um fim sexual. Então, tem essas diferenças. Ali, naquele momento, a gente estava atrás dos psicopatas, porque se tratava da baleia azul, que muita gente achou que era uma piada, mas que, de fato, tem pelo menos 100 mortes do mundo inteiro associadas àquele período do jogo Baleia Azul. Porque o que aconteceu com Baleia Azul? Não existia um curador verdadeiro, mas vários psicopatas ou pessoas desentendidas entraram na onda e curaram pessoas, fizeram a curadoria de pessoas que precisavam apenas de um afago, de um ouvido, e encontraram a morte. Eu estava no fim do colegial, acho que talvez no segundo ou no terceiro ano do colegial, na época do auge do jogo da Baleia Azul. E eu lembro como era levado, às vezes, como um tom de brincadeira. Piada, ainda, né? Piada. Naquele momento, também, tendo uma filha, na época era uma criança, hoje uma jovem adulta, eu descobri que teve uma cidade chamada Vila Rica, se chama Vila Rica, e teve a primeira morte do Baleia Azul verdadeira. Eu digo verdadeira porque a gente achava que era uma fake news. Então essa mãe deu um celular para a filha e essa menina se matou na Lagoa dos Inconfidentes. Depois que eu fui fazer um livro sobre isso, eu descobri que na mesma escola tinham 20 adolescentes planejando se matar. E aí quando a menina se matou, a polícia encontrou o grupo de WhatsApp e o curador foi preso. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas? Que existe aqui a fake news. Quando a gente acredita na fake news e aí as coisas começam a operar e você acredita e faz o que a fake news está te dizendo, você vira estatística. Então, você transformou em news a fake news. Isso serve para tudo, né? Serve para qualquer mentira que, diante da irresponsabilidade do sujeito, porque pode ser o sujeito eu ou o outro, ela pode virar uma fatalidade. Então, não existe fake news para uma mãe como a Dona Maria, que entrou no quarto
e viu a cama da filha vazia, a mochila da escola. Não tem fake news. Isso é a maior dor do mundo. Então a gente tem que qualquer assunto que a gente acha que não nos pertença, está tudo interligado, Sim. né? Isso está tudo interligado. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, a gente tem que pensar em que ponto a história da Cat se encontra com a minha história. Em que ponto o sucesso da Cat colabora para o meu progresso. Em que ponto que essa história de dor e sofrimento me ajuda a superar o meu. Esse cruzamento, essa meta-análise de vidas é muito importante para a nossa tomada de decisão, no momento que nós nunca tivemos tanto acesso à informação e nós nunca nos comunicamos tão mal.